Assim a gente não perde tempo, né? Vamos iniciando o nosso culto, porque eu me enrolei todo esse negócio aqui, resolveu hoje mudar a data, né? Ficou na data de ontem, mas vamos acertar aqui. Vamos iniciar aquietando os nossos corações, aquietando as nossas emoções. Vamos iniciar o culto com oração. Querido Deus, querido Senhor, querido Pai, Pai que nos perdoa, que nos ama, Pai que nos sustenta, que nos livra, que alivia as nossas cargas, Pai que nos ensina, que nos orienta, que nos encaminha. Rendemos ao Senhor glórias, gratidão, louvor, honra. Damos graças ao Senhor nesta manhã por mais um dia, porque o Senhor nos permite estar aqui também neste dia. Pedimos que o Senhor receba a cada um de nós como adoradores do Senhor nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, ó Pai. Ajuda-nos a entendermos as coisas, não só para nós, mas também para as pessoas que o Senhor colocar nos nossos caminhos. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, de ficarmos do lado da injustiça, porque todas as vezes que optamos em ficarmos calados frente à injustiça, estamos do lado do opressor, do injusto. Portanto, eu peço que o Senhor fale conosco. Abre a nossa mente para a verdade. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor e deposito aos teus santos pés, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Vou pedir só uma licencinha para vocês, que eu vou abrir a porta aqui para ver se eu melhoro aqui um pouco o ambiente. Então, vou pedir só um segundinho, estico o braço ali, abro a porta e retorno. Pronto, tudo resolvido. Acho eu, né? Deixa eu voltar a colocar essas coisas aqui. Aí, eu acho que vai melhorar também a questão da transmissão, né? Bom, lembrando também que a gente está pelo nosso aplicativo e pela Rádio Graça e Paz, a Rádio Web, né? Hoje, aí, pronto. Eu estou meio enrolado hoje, viu? Não sei porquê. Né? Não sei, tem dia que a gente se enrola. Mas eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia nesta manhã na carta aos Romanos,
capítulo 1, versículos do 18 ao 21. E se você puder ficar com a sua Bíblia aí, eu acho que vai ser muito bom, porque a gente vai poder ir conversando aqui, eu vou poder ir orientando um pouquinho, dentro das minhas limitações também, sobre você não se enganar. E não enganar ninguém também, né? Porque a gente se enganar já é algo terrível, né? E quando a gente engana pessoas com o nosso engano, então é pior ainda. Então, ninguém pode, perante Deus, alegar inocência, não só perante Deus, né? Perante os homens também. Ninguém pode alegar, dizer que é inocente, quando infringe uma lei e dizer, mas eu não sabia que não podia. Isso não existe. Isso não tem como você dizer que eu não sabia que a lei falava isso, não tem jeito. Se você transgrediu a lei, você é culpado disso. E perante Deus é a mesma coisa. Deixa eu só esclarecer, este assunto é comprido, é longo, e eu resumi, e vou ainda resumir mais falando, porque senão a gente não termina hoje isso. Eu gosto de começar e terminar, às vezes eu não consigo, mas é a minha preferência. E eu não quero falar da lei dos homens, porque não dá para falar mais da lei dos homens, né? Então eu quero falar da lei de Deus, porque eu creio que você já pensou sobre isso, por exemplo. Mas e se a pessoa nunca ouviu na vida o Evangelho? É claro, deve haver no mundo pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Nunca ninguém foi lá e teve oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Ou porque elas não quiseram ouvir, ou porque elas eram de difícil acesso, ou porque elas eram agressivas, eu não sei. Eu não sei por quê. Mas deve haver neste mundo pessoas que nunca ouviram e nunca ouvirão o Evangelho, né? E como é que faz com essas pessoas? Como é que faz? Elas são condenadas? Até que ponto o homem é realmente inocente? Você já pensou nisso? Ou talvez isso esteja acontecendo com você, na sua casa, na sua família, eu não sei, né? O que a gente aprende, biblicamente falando, é que Deus revelou para cada um de nós conhecimento suficiente dele mesmo. E por isso cada um de nós passa a ser responsável e indesculpável diante de Deus. Você pode não concordar, mas aí não adianta. Não adianta. Então as consequências para aqueles que são negligentes ou rejeitam este conhecimento da parte de Deus, é que a gente vai falar sobre isso hoje.
né? Quais são as consequências das pessoas? Olha, é importante você saber disso, porque a gente começa a entender determinadas coisas e ver se consegue ajudar as pessoas. Ou ver, eu sabia que tinha uma coisa errada, é aquilo. Ou ver se a gente consegue se ajudar muitas vezes, né? Então, aquelas pessoas que nunca ouviram, nem nunca ouvirão o Evangelho, não são inocentes. Por quê? Porque Deus revelou-se para cada uma delas. Dentro de cada um de nós temos a revelação de Deus. E aqueles que não aceitam esta revelação de Deus, mesmo sem o Evangelho, eles passam a ser alvo da ira de Deus. E nesta carta, por causa disso que eu pedi para você ficar com Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 21 aí aberto, né? As pessoas, quando falam de Deus, gostam, porque é conveniente, né? Porque é mais consolador. As pessoas gostam de falar do amor, da misericórdia e da graça de Deus. É raro, é difícil a gente ouvir alguém falando da ira de Deus. E a ira de Deus, é bom a gente ficar sabendo disso nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado nacional, que a ira de Deus não pode ser comparada, e não deve ser comparada, ao sentimento humano que na maioria das vezes é movido pelo ódio, pela inveja e pelo rancor. A ira de Deus, o que é a ira de Deus? Se eu perguntasse para você, a gente estivesse aqui conversando, batendo um papo, e aí eu falei, mas como é que você entende a ira de Deus? O que você responderia? O que é a ira de Deus? A ira de Deus, irmão, irmã em Cristo, é a justíssima indignação e recompensa. Tá certo? Aí, ó. Tá certo, Edjalma? Tá certo, Edgar? É exatamente isso. É a justa indignação e recompensa ao homem por causa do pecado. Então, quando você lê lá a ira de Deus, não tem nada a ver com a ira humana, que é um sentimento natural do ser humano. Então, a ira de Deus é a manifestação santa e incontestável da justiça de Deus, como vocês escreveram aí. Mas por que Deus está irado com o ser humano? Deus está irado com o ser humano. Deus está irado com o ser humano. Você vai vendo aí que eu estou falando, está aí na Bíblia, hein? Né? Você está aí, provavelmente, com a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Eu fico mexendo aqui, vez por outra, e vou atualizando aqui, tá? É por causa disso. Deus está irado com o homem, primeiro, porque o homem rejeitou
o conhecimento de Deus na criação. Na consciência, o homem não glorifica a Deus. E deveria, porque o homem foi criado por Deus como um ser moral. Lembra quando a gente fala aqui da moralidade? Isso não é coisa antiga, não. Quer dizer, não é coisa ultrapassada, é uma coisa antiga a moralidade, mas não é ultrapassada. O homem também está debaixo da ira de Deus por ser uma criatura moral, e por ser uma criatura moral, ele é responsável pelos seus atos. Então, toda vez que a gente desobedece a Deus, nós estamos infringindo esta moralidade que Deus colocou em nós. E isso nos torna culpados e sujeitos à justa retribuição por causa do pecado da desobediência. Isso você lê em Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. E não pense você, mas eu não faço isso. Faz sim. Nós precisamos saber das coisas que nós fazemos e que desagradam completamente a Deus. E quando o homem ele não aceita ser um ser moral, e Deus, por esta moralidade, Deus se revela a ele, mesmo que nunca ele tenha olhado uma Bíblia, este homem então, fica entregue à sua própria vontade. E como é que Deus revela a ira dele nessas pessoas? Como é que eu sei que aquela pessoa está debaixo da ira de Deus? Eu não sei? Claro que eu sei. A Bíblia nos mostra isso. Em Romanos, capítulo 1, versículos 24 ao 28. Deus simplesmente deixa que esta pessoa siga o seu próprio caminho. Eles abriram mão de Deus. E Deus abre mão deles. E o resultado disso são situações desastrosas que a gente vê todos os dias acontecendo. Por que essa criminalidade só aumenta? Não adianta vir com estatística que diminuiu o número. Não adianta nada disso. Vai enganar quem? Não diminuiu nada. Só aumenta a criminalidade, a violência. Por que isso aumenta? Porque as pessoas não reconhecem Deus na vida delas. E elas abrem mão de Deus. Então o que Deus faz? Na ira dele, ele abre mão dessas pessoas também. E aí as pessoas passam a seguir a mentira. Todo dia eu falo aqui já de um bom tempo a esta parte, eu digo assim: Senhor, nos livre da mentira, nos livre dos mentirosos. Porque a pessoa que Deus abriu mão dela, porque ela primeiro abriu mão de Deus, elas seguem a mentira. E todo dia a gente fala da mentira aqui.
gente mentirosa, gente que vive a mentira. E uma consequência da ira de Deus na vida de uma pessoa é a pessoa estar atolada, estar com a vida atolada na mentira. Está cheio. Talvez até o que mais tem por aí. Entenda, o sujeito pode ser um gênio, mas aos olhos de Deus, aquele que vive a mentira, ele é uma pessoa nula de raciocínio. Pode ser um gênio nisso, naquilo, não sei o quê. Aos olhos de Deus, ele é nulo, ele é zero, ele não consegue raciocinar. Ele tem um coração obscurecido, um coração insensato. Não é isso que está escrito aí em Romanos 1, 21? Você está entendendo o que é a ira de Deus e como a ira de Deus é completamente diferente da ira humana. A ira humana, ela é fundamentada em quê? Na justiça humana, nas emoções humanas. A ira de Deus, não. Se você for no versículo 28 de Romanos 1, você vai ler o quê? Que estas pessoas têm uma disposição mental reprovável. Zero de raciocínio. Ah, mas aquela pessoa é um gênio. Isso é aos nossos olhos aqui, mas aos olhos de Deus essa pessoa não vale nada. É que a Bíblia usa uns termos que a gente precisa compreender. A gente precisa entender o que está escrito ali, o que quer dizer aquilo. Paulo, por exemplo, ele fala dessas pessoas, né, usando assim termos que essas pessoas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. É isso que ele está dizendo, que aos olhos de Deus essas pessoas são nulas de raciocínio. Lê aí Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Paulo diz assim que elas estão obscurecidas de entendimento. Então, aos olhos humanos, né, elas podem ser gênios, verdadeiros gênios. Nossa. Mas aos olhos de Deus, absolutamente nada. Aliás, eu quero deixar aqui bem claro para vocês entenderem um pouco mais o que é a ira de Deus e como tem gente debaixo da ira de Deus. Você lembra quando eu falo aqui, e falo constantemente isso, e estou trazendo isto para você entender que aquilo que está escrito lá, que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos dos homens, né? A gente precisa aplicar isso em tudo na vida. Lembra quando eu falo aqui, gente, Deus não quer saber se você... Jesus não morreu na cruz para você morar numa casa com 3 andares, 25 salas, 209 quartos, não é isso. Piscina, campo de golfe, não tem problema nenhum você ter uma casa assim ou maior até. Mas, por favor, não venha achar que Deus quer que você tenha isso. Você pode ter, se você tiver condição, você pode ter. Agora, denominações que dizem que Deus vai te dar isso, por que são mentirosas? Por causa disso tudo que a gente está falando. Porque o sucesso nesta vida não representa absolutamente, e não é necessário,
que seja o sucesso junto a Deus. Não é porque a pessoa é rica, bem-sucedida, não sei o quê, que ela é desta forma na vida espiritual. Na maioria das vezes é o contrário. E olha que consolo isso traz para nós. E outra coisa que eu quero dar uma esticadinha aqui com você agora. Estas pessoas que têm uma mente reprovável podem ter a Bíblia, podem não ter a Bíblia. Você está entendendo isso? Quem tem a Bíblia, mais será cobrado. Por quê? Porque tem mais chances, argumentos para conhecer a Deus. Quem não tem a Bíblia, quem nunca ouviu o Evangelho, será menos cobrado, mas não vai deixar de ser cobrado, porque Deus se revela a cada um. Por que eu digo aqui? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós temos a Bíblia, muito mais nós seremos cobrados do que aquele sujeito lá na Mongólia, que mora lá naquela montanha, não sei aonde, que não chega a palavra de Deus lá, ou eles não permitem que chegue. Lá eles serão cobrados também, mas muito menos do que nós que temos aqui a Bíblia, temos a internet, temos um culto todas as manhãs aqui. Por causa disso que Deus condena a idolatria. Desde o Velho Testamento, desde o povo judeu, Deus condena a idolatria. Por quê? Porque a idolatria é o resultado de uma vida que é entregue a si mesmo e não é entregue a Deus. Então, o resultado de uma vida que é entregue a si mesmo, o resultado desta vida, Orlênia, é a idolatria. Sujeito que idolatra santo, sujeito que idolatra denominação, idolatra pastor. Ai, eu gosto, olha aquele pastor, eu só vou lá quando aquele pastor prega. Está idolatrando. E a idolatria é o resultado de uma vida que é entregue. Por que a pessoa só vai em tal lugar quando aquele pastor prega? Porque agrada o coração dela. É óbvio. Porque ele fala o que ela quer ouvir, o que ela gosta de ouvir. Paulo diz que estas pessoas, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 25, na parte B, né? Paulo diz que estas pessoas preferem servir a criatura ao lugar do Criador. O que quer dizer isso? E isso são pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Isso não sou eu que... É onde ele está dizendo... Não, está na Bíblia isso, irmão, irmã. Por causa disso que nós vamos ser muito mais cobrados, né, do que aquele que não tem a Bíblia. Então, o que está dizendo que um ser criado, que somos nós os homens, e somos criados à imagem e semelhança de Deus, criamos para nós um outro Deus à nossa imagem e semelhança. É isso que Deus condena, é isso que é a idolatria. A santa, ela é imagem e semelhança de quem? De Deus? Não.
ela é criada à imagem e semelhança do homem. Uma santa é parecida com um homem, com uma mulher, é óbvio, mas homem no sentido de humanidade. Porque Deus, como é que é Deus? Qual a aparência de Deus? Ninguém consegue definir. Deus é espírito. O Jesus que a gente vê aí nessas cruzes e tal, né? Vez por outra eu recebo aí alguém mandando não sei o quê, com uma figura que eles acham que é Jesus. É óbvio que aquela figura não é Jesus. Aquela figura é imagem e semelhança do homem, não de Deus. Isso é idolatria. É quando a pessoa se curva, se ajoelha ou toca e faz algo nela mesma. Isso é idolatria porque aquilo que está sendo tocado não fala, não ouve, não sente. E se está calor, aquilo é quente, se está frio, aquilo é gelado. Não tem vida. E Deus entrega essas pessoas a essa idolatria. Então eu vou repetir para você o que é idolatria. Idolatria é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, criar para ele um Deus à sua imagem e semelhança. Está vendo? Porque esses, eu só vou lá quando o fulano prega. Ela criou, aquela pessoa criou um Deus para ela. Porque ela fala o que ela gosta, do jeito que ela gosta, do jeito que atrai as emoções dela. Então, a gente poderia ficar falando isso aqui, gente, tem muita coisa. Eu tô dando uma raspadinha, né? É claro que estou pulando muita coisa. Daqui a pouco vem uma passagem bíblica aí que eu não citei, é claro, é óbvio, eu estou dando uma raspadinha. A gente sempre busca, nós temos a tendência, essa é a tendência humana. Tendência humana generalizada é de encontrar razões para desculpar o homem diante de Deus. Mas como? O sujeito nunca ouviu o evangelho, vai ser condenado? Vai. Se você não está contente, achando que Deus é injusto, vai brigar, vai discutir com Deus. Mas não se esqueça que para brigar, discutir com Deus sobre qualquer assunto, leia a Bíblia antes. Porque Deus se revela a todos. E querer desculpar o homem, qualquer homem, é um argumento baseado na nossa ignorância. Como é que você vai chegar a Deus numa ignorância total e dizer, eu não concordo, eu não aceito, eu me revolto, como esses idiotas aí fazem? Você se revolta? A gente dizer, por exemplo, que aqueles que nunca tiveram acesso à mensagem bíblica, eles não podem ser condenados. Você é ignorante. Neste assunto você é ignorante. Você pode ser PhD, em qualquer outro assunto, mas nesse aqui você é ignorante. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, saber, a primeiríssima coisa de tudo, né? Eu acho assim, eu sou contra também, eu sou contra um monte de coisa. E não pensa que, eu sei que a maioria não concorda comigo, mas é um direito de cada um não concordar. Né? Esse negócio de ir lá na frente, lá
nessas denominações, entregar a vida para Jesus. Isso aí eu sou contra esse tipo de coisa. Porque as pessoas, na grande maioria, nem sabem o que estão fazendo. Não sabem. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar para as pessoas, porque isto é bíblico, por causa disso que eu acho. Eu acho no sentido, eu entendo assim, né? É que nenhum homem pode alegar ignorância, ou melhor, nenhum homem pode alegar inocência diante de Deus. Não há homem que possa, nem Jesus Cristo alegou inocência diante de Deus. E ele foi o único homem que não pecou. E ele não teve coragem de alegar inocência diante do Pai. Mas a gente sempre se coloca na posição de inocentes. Ah, mas eu não sabia. Ah, nós não, nenhum ser humano que já viveu, que vive ou que viverá diante de Deus pode alegar inocência. Então, antes de você se revoltar, dizer para Deus que você não aceita e pipipi, pense nisso. Eu não posso alegar inocência diante de Deus. Por quê? Porque Deus manifestou na criação o conhecimento suficiente de si mesmo. Além do que Deus dá a cada homem, deu a cada homem vivido, dá a cada homem vivo e dará a cada homem que vai nascer um senso moral. É isso que está dizendo Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao... até esqueci aqui, do 18 ao 21. Então não tem inocência frente a Deus. E Deus deu também esse senso moral. E como é que a gente aplica no dia a dia esse senso moral? Porque você tem esse senso, eu tenho, todos nós temos. Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Né? No trabalho, na rua, não sei onde, no mercado, não sei, qualquer lugar desta vida. Né? Lembra quando, acho que eu falei ontem ou anteontem aqui, eu falei que Deus nos capacita a julgar. É claro que Deus, porque o julgamento é baseado neste conhecimento moral e nesta capacidade que Deus nos deu de julgar os atos alheios, não nos esquecendo que as outras pessoas também têm essa mesma capacidade e vão nos julgar. Você pode julgar, deve julgar, mas não se esqueça que outros devem e vão te julgar também. E de ninguém, olha, será exigido nada além daquilo que foi dado. Ó, um segundinho atrás eu falei aí, aquele mongol, né, que vive lá naquela montanha, não sei o quê, nunca viu a Bíblia. Deus não vai exigir dele aquilo que não deu para ele. Agora, de mim, de você, ele vai exigir. Você não tem a Bíblia aí? Eu tenho umas 4 aqui em casa. De mim vai ser exigido. Sim, de você provavelmente também. E quando a gente tem esta verdade, Elis, quando você tem essa verdade, você chega à única conclusão racional, já vou encerrar, que o homem pode chegar.
que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque nenhum de nós é inocente perante Deus. E a gente chega à conclusão também de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha só como a gente vai chegando a conclusões bíblicas. Por que todo mundo precisa de Jesus? Porque ninguém é inocente perante Deus. Olha como é simples. Olha como a coisa é simples. Ninguém é inocente perante Deus. Nem eu, nem você. A alma não é inocente perante ninguém. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, falando conosco sobre as verdades bíblicas, não verdades minhas, verdades bíblicas que foram expostas aqui nesta manhã de quinta-feira. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Viver a palavra, primeiro conhecer, depois obedecer. E depois de viver, depois de conhecer e obedecer, levar esta palavra para outras pessoas. Este é o meu pedido nesta manhã, a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.